Quer começar a investir, mas tem medo? Então vamos começar pelo Tesouro Selic. Então a ideia hoje é trazer um pouquinho o porquê que é o Tesouro Selic, como que funciona, o que é o Tesouro Selic, onde o que você está investindo quando você investe nesse tesouro, se ele te protege ou não, se ele é melhor do que banco ou não, se ele é melhor que poupança ou não. Já viu aqui alguns pontos, mas a ideia é aprofundar para vocês fixarem bem o conhecimento do tesouro e para vocês poderem dar o primeiro passo de uma maneira mais tranquila, tá? Então vamos começar aqui com o que que é Tesouro Selic. Então, tesouro, você empresta o dinheiro para o governo federal, tá? Então, diferente de um banco, que você empresta o dinheiro para um banco, você investe num CDI, por exemplo, uma renda fixa, um CDI no próprio banco ou numa poupança. Nesse caso do Tesouro Selic, quando você investe em Tesouro Selic, você está investindo no Tesouro Nacional, no governo federal, tá bom? Nossa, mas será que isso é seguro? Bom, se você tem medo do governo falir, de dar um problema político muito grande, entenda que antes de colapsar o governo, de colapsar o Tesouro Nacional, todos os bancos vão colapsar antes. Os bancos eles quebram antes do próprio governo. O governo é o único que tem a capacidade de imprimir mais moeda. Então, ele, numa cadeia de desastre, ele vai ser o último a quebrar, tá bom? Então, em termos de qual que é mais seguro, o banco ou o governo, teoricamente, investir no governo é mais seguro do que investir em bancos, tá? Então, é uma ótima opção. Aqui, ó, eu coloquei também, né, investir no governo, é o único que pode imprimir dinheiro, né, o que os bancos não podem. Isso aumenta a disponibilidade de moeda em circulação, tá? Então, se der algum problema, se o governo estiver prestes a dar algum calote, ele mesmo pode imprimir mais dinheiro, vai dar um monte de problema de inflação, como aconteceu na Argentina e tudo mais, mas você reduz o risco de calote, coisa que o banco não pode fazer. Então, uma grande diferença entre bancos e governos é justamente isso, tá? Primeiro, em termos de sensibilidade, né, nesse tipo de quebra, e segundo ponto, essa questão de impressão de dinheiro. É, e difícil de investir? Então, será que é difícil mesmo de investir? Às vezes você só coloca na poupança porque você já vai lá direto no aplicativo do seu banco e já está acostumado a só clicar em poupança. O do Tesouro não é muito diferente disso, tá? Então, se você acha que é difícil de investir em algo que é diferente da poupança, saiba que não é. Apenas na primeira vez que você for fazer o investimento, você vai precisar fazer um registro muito simples no Tesouro Nacional. E ele é um registro simples, tão simples como quando você abre uma conta num banco digital, por exemplo, que muitos de vocês devem ter, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você só vai ter um registro no Tesouro Nacional a primeira vez que você for fazer o seu investimento. E depois é uma facilidade tão grande quanto você investir numa poupança, por exemplo. Aqui eu até coloquei um exemplo de como que é o caminho para você investir num tesouro, tá? Então você abre a sua corretora, o seu banco, você vai no campo de investimentos, aí depois você clica em tesouro direto, então sempre vai ter um conjuntinho de investimentos já focados em tesouro, ele é separado, ele não fica junto com outros CDBs e tudo mais, tá? E você seleciona o Tesouro Selic, que pode ser o de vencimento tanto em 2027 quanto o de 2029, sendo que o vencimento mais longo tende a ser melhor porque você vai deixar ele até vencer, né? E você não quer utilizar, então o de vencimento é melhor, mais longo é melhor, porque se você escolhe o de 2027, ele tem uma taxa pré-fixada que ela é tende a ser um pouquinho menor do que a de 2029, e quando chegar em 2027, vai voltar esse dinheiro para sua conta, vai descontar imposto e você vai ter que reinvestir esse valor. Então é melhor pegar os de vencimento mais longo, tá bom? Outro ponto é rende mais do que poupança. Então, eu fui enfatizando, né, ao longo da apresentação, mas como que é o rendimento da poupança e o do Tesouro Selic? Bom, a regra da poupança de hoje é essa daqui, né? Como a gente está acima de 8% de taxa Selic, a gente está com a regra de 0,5% ao mês mais TR. Então, isso que é o que rende a poupança. 0,5% ao mês mais TR, que é uma taxa referencial. Hoje está girando em torno de
de 7% ao ano, tá? Esse 0,5% mais TR está girando em torno de 7% ao ano, tá? Então guarda esse valor. Como que rende o Tesouro Selic? O Tesouro Selic, ele rende em função, ele é indexado ao CDI. O que é o CDI? Ele é um indexador que ele está atrelado ao Selic, aos juros. Exemplo, se a taxa de Selic está a 10,75%, 100% do CDI vai dar em torno de 10,65%. Então, é 0,1 abaixo, que é Selic over, tá? Então, se você quer saber quanto que está rendendo a Selic neste momento, é só você pegar a taxa de juros do momento, de uma maneira muito simples, você dá no buscador qual que é a taxa de juros atual, você vai saber se é 10,25, 10,75, enfim. E o 100% dela, a Selic over, é 0,1 pontos abaixo do que a Selic reportada. Então, se está 10,75, vai ser em torno de 10,65. Se for 10,25, vai ser em torno de 10,15, tá? Então, é 0,1 ponto abaixo do que é reportado. 48% a mais do que a poupança e mais seguro. Então, veja aqui, ó, quanto que é o rendimento anual de uma poupança? Então, a gente está falando em torno de 7,18% ao mês. E olha quanto que é a Selic, que é a sugestão de dar o primeiro passo de uma maneira tranquila. Na conjuntura de hoje, com a taxa de juros de hoje, está em torno de 10,65, tá? Então, veja qual que é a diferença de rendimento. Isso daqui para isso daqui dá em torno de 48%. Ou seja, está rendendo muito mais do que a poupança, quase 50% a mais. Então, é uma diferença muito grande. Vocês entendem que se vocês começam a dar o primeiro passo e começam a dar esse primeiro passo de uma maneira correta, numa das melhores opções, numa opção mais segura, isso vai te ajudando na construção dessa escalada. Você já vai dar o primeiro passo num ponto bom, num local bom, num lugar que é conhecido. Tem outros pontos? Tem outros pontos, mas aqui a ideia era trazer essa visão, principalmente para quem tem muito medo de investir, para quem tem muito medo de tirar o dinheiro da poupança, para quem tem muito medo de investir em qualquer outra coisa que não seja poupança, tá? Então a ideia aqui era trazer justamente o que que é esse Tesouro Selic, o porquê que ele é uma excelente opção e como que ele rende mais, como que ele está te ajudando nesse processo da escalada, como que é um excelente primeiro passo, tá? E o primeiro passo lá da escalada é justamente a construção da reserva de emergência. Então, ela tem o Tesouro Selic, ele tem todas as características da reserva de emergência, sendo considerado um dos melhores pontos para você começar a investir. Então, se o primeiro do grau é da reserva de emergência e você tem esse dinheiro em um dos lugares mais seguros, você está começando a sua jornada de uma maneira muito interessante. Você está criando alicerces muito bons, tá? Ah, mas é só lá que é bom? Não, a gente tem outras opções também, que são algumas opções que eu falo quando eu falo de reserva de emergência, tá? Mas a ideia aqui era justamente, principalmente dessa segurança e essa comparação entre investir em um governo e investir em um banco. Então, nesse caso, a gente está investindo no tesouro, a gente está investindo em um local que vai te remunerar melhor, a gente está investindo em um local que é mais seguro do que um banco e que se quebrar, ele vai quebrar depois que o banco, e em um local que se der algum problema, ele tem o poder de imprimir dinheiro em um local que rende 48% a mais, mais ou menos, tá? Então, por que não começar com ele? Por que não deixar esse medinho de lado e começar a dar esses primeiros passos, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido pegar esses pontos e ajudem vocês a dar esse primeiro passo.